Olá a todos e sejam bem-vindos para um novo vídeo no meu canal, Prof. Susana Explica. Hoje vamos mudar de temática e vamos, neste vídeo, falar das noções de versificação, nomeadamente nestes três aspectos que já estão aqui apresentados no quadro. Vamos, em primeiro lugar, fazer a distinção entre o que é um verso e o que é uma estrofe. Depois vamos falar sobre a rima, em primeiro lugar a definição, afinal, o que é um verso rimar, depois a distinção entre rima rica e rima pobre, rima consoante e rima toante, vamos apresentar as 4 combinações de rima que existem e depois explicar faz efetivamente um esquema rimático. E por fim, ainda neste vídeo, vamos falar do metro, o que é o metro, o que são as contagens das sílabas métricas. Por fim, vamos falar do metro e efetivamente explicar com pormenor como se faz a contagem das sílabas métricas. Acompanhem-me neste vídeo, por favor. Então, na primeira distinção, o que é um verso, o que é uma estrofe, em primeiríssimo lugar, estamos a falar de textos poéticos, textos escritos em verso. E então, transcrevi a primeira estrofe de um importante e lindíssimo poema de Almeida Garrett, O Pescador da Barca Bela, e então nós temos assim aqui apresentado: Pescador da Barca Bela, onde vais pescar com ela, que é tão bela, ó pescador. Aqui temos 4 versos e estes 4 versos constituem uma estrofe. Explicando de outra forma, a cada uma das linhas deste texto damos a designação de verso, ao conjunto dos versos, separado por um espaço em branco, damos o nome de estrofe. Convém esclarecer agora que há várias estrofes com designações diferentes de acordo com o número de versos. Esta que aqui está, como tem 4 versos, chama-se quadra. Se tivesse apenas um verso, seria um monóstico, 2 versos, um dístico, 3 terceto, esta é portanto uma quadra, 5 quintilha, sextilha, 7 sétima, 8 oitava, 9 nona e 10 uma décima. Passamos agora ao segundo ponto do vídeo de hoje, que é a rima. Em primeiríssimo lugar, o que é rimar? O que é que acontece quando dizemos que 2 versos rimam? Vejamos no exemplo de uma quadra de Vitorino Nemésio que eu transcrevia. Meu coração é como um peixe cego, só o calor das águas o orienta, e por isso me arrasta aonde me nego, de puros impossíveis me sustenta. Se observarmos as palavras que terminam cada um dos versos, vemos que cego rima com nego. Porquê? Porque estas duas palavras, cego e nego, têm a mesma terminação em termos sonoros. Orienta já rima com sustenta, pelo mesmo motivo, terminam as duas palavras com o mesmo som. Sendo assim, dizemos que 2 versos rimam se terminarem com o mesmo som. Vamos então ver agora a distinção entre o que é uma rima rica e o que é uma rima pobre. Esta quadra é um bom exemplo para explicar isto mesmo, porque se repararmos, a palavra cego rima com nego e eu assinalei aqui com a cor vermelha, sendo que em cima está explicado que a rima que eu assinalei a vermelho é uma rima rica. Porquê? Porque as palavras que confirmam esta mesma rima, cego e nego, pertencem a classes morfológicas diferentes. Se virmos com atenção e analisarmos a palavra morfologicamente, cego é um adjetivo e nego é um verbo. Temos a rimar nesta primeira situação um adjetivo com um verbo, daí classificarmos esta como uma rima rica. Já o segundo exemplo desta quadra, orienta e sustenta, são ambas as palavras que rimam verbos. Orienta, o verbo orientar, sustenta, o verbo sustentar. Como em ambas
as situações, as duas palavras que rimam são um verbo, a rima trata-se de uma rima pobre, porque as palavras pertencem à mesma classe morfológica. Ainda relativamente à rima, podemos e devemos classificá-la ou como toante ou como consoante. Vamos esclarecer estes dois conceitos. Nos primeiros dois versos que transcrevi do nosso rei Dom Dinis, ai flores do verde ramo, se viste o meu amado, podemos analisar que há rima, efetivamente, entre estes dois versos. Porquê? Porque se observarmos as duas palavras que terminam os dois versos, vemos que em ambas as palavras a vogal tónica é a mesma. A vogal tónica do primeiro verso é o A, a vogal tónica do segundo verso é também um A. Não há, efetivamente, correspondência total desde a vogal tónica até ao final da palavra. Se repararmos, o que está similar, o que é igual, a correspondência total é apenas feita em termos de vogais. As duas palavras têm, desde a vogal tónica até ao final, uma correspondência total de vogais. As duas palavras têm a vogal A e a vogal O. Não há correspondência ao nível das consoantes. Por isso, classificamos esta rima como uma rima toante. Porquê? Porque a partir da sílaba tónica só rimam as vogais, como está comprovado neste exemplo. Já em baixo, nos dois versos que eu transcrevi do nosso mestre Luís de Camões, Leonor pela verdura vai formosa e não segura, reparamos que a partir da vogal tónica há a correspondência total de sons. Daí o classificarmos esta rima como uma rima consoante, porque da vogal tónica até ao final, em ambas as palavras, o som é 100% correspondente. Porquê? Porque rimam tanto as vogais como as próprias consoantes são as mesmas. E, finalmente, ainda na rima, e para terminarmos, vamos ver o que é isto das combinações de rima e como é que se faz um esquema rimático. Começamos pelo primeiro aspecto, portanto, combinações de rima. Ora, tentem fazer um esforço de imaginar que cada um dos traços que eu desenhei nestes 4 conjuntos que estão aqui no quadro correspondem a versos. Sendo assim, imaginamos que aqui temos uma quadra em que o primeiro verso rima com o segundo e o terceiro verso rima com o quarto. Se observarmos, há aqui uma rima que é feita em pares, 2 a 2. Chamamos a esta combinação de rima, que é feita de 2 a 2, em conjuntos de 2 versos, rima emparelhada. Já no número 2, temos aqui desenhada uma nova quadra e, se repararmos, o que está a acontecer aqui é que o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto. Rimam, portanto, alternadamente. Primeiro com o terceiro, segundo com o quarto. Quando isto acontece, chamamos a esta combinação de rima, rima cruzada. No conjunto 3, ou na quadra número 3, se quisermos assim chamar, já temos uma situação diferente. Temos a situação do primeiro verso rimar apenas com o quarto. Ou seja, os dois versos que rimam, o primeiro e o quarto, têm no mínimo 2 a separá-los. Quando isto acontece, a combinação de rima é interpolada. Por último, o conjunto 4, se observarem, já não é uma quadra, mas uma oitava. É uma estrofe composta por 8 versos. O que é que acontece aqui? Acontece que há uma repetição da rima cruzada. Os primeiros 4 versos estão em rima cruzada, porque rimam alternadamente, e esta situação da rima alternada prolonga-se pelos outros 4 versos. Quando isto acontece, quando há um prolongamento da rima cruzada para numa estrofe de 8 versos, chamamos de rima encadeada.
Ainda neste quadro, como está apresentado, vamos analisar uma outra situação, que é a forma como se deve fazer um esquema rimático. Em primeiro lugar, convém explicar esta premissa prévia. Para fazermos um esquema rimático de um texto, temos que nos orientar pela ordem normal das letras do nosso abecedário. A lógica da atribuição de uma letra a um verso, como eu já tenho aqui explicado e já vão vendo mais ou menos à frente dos primeiros 3 conjuntos, é seguindo a lógica do abecedário. Então, sendo assim, ao nosso primeiro verso iremos dar a nossa primeira letra do abecedário, que é o A. Aqui neste caso, como o segundo verso rima com o primeiro, daremos ao segundo verso a mesma letra. Chegamos ao terceiro verso e observamos que ele não rima com nenhum dos que está para cima. Logo, descemos no abecedário e dar-lhe-emos a letra B. O quarto verso, como rima com o terceiro, vai ter a mesma letra que ele, portanto, a letra B. Damos a mesma letra aos versos que rimam e vamos avançando no abecedário à medida que surgem novos versos que não rimam com nenhum dos anteriores. Assim, o esquema rimático do nosso primeiro conjunto de versos, da nossa primeira quadra, seria AABB. Analisando com a mesma lógica a nossa segunda quadra, vamos atribuir ao primeiro verso a letra A, como sempre. Vamos atribuir ao segundo verso a letra B, uma vez que ele não rima com o primeiro. Ao terceiro, como rima com o primeiro, atribuímos a letra A. Ao quarto, como rima com o terceiro, como rima com o segundo, atribuímos a letra B. Fica o esquema rimático AB, AB. Na nossa terceira quadra, vamos atribuir, seguindo a lógica normal do trabalho que temos estado a fazer até aqui, ao primeiro verso a letra A. O segundo verso não rima com o primeiro, portanto teremos de lhe atribuir a letra B. O terceiro verso também não rima com nenhum dos outros, nem com o primeiro nem com o segundo, portanto teremos de lhe atribuir a letra C. O quarto verso rima com o primeiro, portanto terá a mesma letra que o primeiro teve, ou seja, a letra A. O esquema rimático que resulta desta quadra é, portanto, A, B, C, A. E imaginemos que não haveria mais nenhuma estrofe, que era um texto que terminava aqui neste momento, significava que o verso 2 e o verso 3 não estão em rima com nenhum outro verso do texto. Quando isto acontece, classificamos estes versos como brancos ou soltos, versos brancos ou soltos. O que é que isto significa? Significa que são versos que não rimam com nenhum. E vamos, por último, tratar do terceiro aspecto da versificação, que é o metro. O que é o metro? É nada mais, nada menos que a contagem das sílabas métricas. Para isso, transcrevi os 2 primeiros versos do famoso soneto de Flor Bela Espanca, Ser Poeta, e vamos nos centrar no segundo desses versos para, então, esclarecermos bem como se procede quando nos é pedida a contagem das sílabas métricas. Ora, em primeiro lugar, é preciso esclarecer que uma sílaba métrica tem como base a sílaba gramatical. Nós não vamos fazer a divisão silábica das palavras de outra forma que não seja a forma que aprendemos desde a primária a dividir uma palavra por sílabas. É essa a base que está na contagem das sílabas métricas, é a sílaba gramatical. Isto em primeiro lugar. Em segundo lugar, devemos analisar, ou melhor, estar atentos às situações que podem, num determinado verso, surgir, como esta que eu apresentei aqui com o número 1. Quando, num determinado verso, surge a situação de uma palavra terminar por vogal e a palavra que vem imediatamente a seguir também iniciar por vogal, fazemos a chamada elisão, isto é, não contamos 2 sílabas gramaticais, que é o que elas são, mas fazemos a elisão e, em termos de sílabas métricas, contamos as 2 como uma só sílaba. Esta é a primeira grande exceção àquela lógica que eu
apresentei no início da contagem das sílabas métricas. Nas sílabas gramaticais é possível e deve-se fazer a elisão quando uma sílaba nos surge a terminar por vogal, isso acontece frequentemente, e a palavra que lhe vem imediatamente a seguir inicia por vogal. A segunda situação na contagem das sílabas métricas tem a ver com aquilo que fazemos relativamente à última palavra do verso. Só devemos contar na última palavra do verso até à sua sílaba tónica. No caso em concreto do nosso verso, a última palavra é beija, portanto a sílaba tónica é o bei. Logo, excluímos o já. A sílaba já não entra na contagem das nossas sílabas métricas. Logo, este verso de Florbela Espanca, do que os homens morder como quem beija, terá 10 sílabas métricas, logo é classificado como um decassílabo. Chama aqui a atenção para um último aspecto: os versos têm designações específicas, próprias, de acordo com o número de sílabas métricas que têm, tal como aconteceu e eu expliquei no início do vídeo relativamente às estrofes. Também os versos têm designações próprias mediante o número de sílabas métricas. Este verso aqui, que tem 10 sílabas métricas, é um decassílabo. E repito, resumindo, tem 10 sílabas métricas porque nos apresenta uma elisão e porque a última palavra é acentuada na penúltima sílaba. Portanto, não é contabilizada toda a palavra, conta-se só uma sílaba da palavra. E pronto. Chegamos assim ao final deste vídeo sobre a versificação, sobre os aspectos formais da análise de um texto poético. Espero que tenham gostado e já sabem, façam like no vídeo, subscrevam o meu canal e sigam-me no Instagram, porque para além de estarem sempre a par das novidades aqui do canal, também há todas as semanas novas surpresas a aguardar por vocês nestes dois locais das minhas redes sociais.